7 anos depois de pagar 63 bilhões de dólares pela Monsanto, a Bayer está se vendo refém do glifosato. O herbicida mais usado no mundo virou uma bomba financeira. Já são mais de 67 mil processos nos Estados Unidos. A empresa nega qualquer ligação entre o produto e casos de câncer, mas até agora isso não impediu os tribunais de condenarem a Bayer a pagar indenizações bilionárias, e a ameaça jurídica continua a crescer. Desde a aquisição, o valor de mercado da empresa despencou mais de 80%. E o que era para ser uma jogada de expansão virou uma crise sem fim. A frase "se é Bayer é bom" ainda está no imaginário coletivo, né? Mas a companhia alemã, símbolo de inovação em saúde, agricultura e nutrição, vive hoje uma disputa que expõe a fragilidade da sua estrutura, da sua estratégia e do próprio modelo agroquímico que ela ajudou a popularizar. Neste Spotlight, eu vou te contar como a Bayer se envolveu em um dos maiores litígios corporativos da história recente, o impacto disso sobre o agronegócio e os planos da empresa para tentar sair dessa armadilha, e isso tudo sem abandonar o campo. Antes, não esquece, se inscreve aqui no Invest News. Antes de seguir com a questão da Monsanto, vale entender rapidão o que é a Bayer hoje. A Bayer é uma empresa centenária, fundada na Alemanha há mais de 160 anos. Ela ficou mundialmente conhecida pela criação da aspirina e se consolidou no setor de saúde com medicamentos como o contraceptivo intrauterino Mirena, além de analgésicos, vitaminas e outros produtos de prateleira que você provavelmente já viu na farmácia. Mas o negócio da Bayer vai muito além disso. Hoje, a Bayer atua em 3 frentes principais: Pharmaceuticals, com medicamentos de prescrição; Consumer Health, com produtos sem receita; e Crop Science, que abrange sementes geneticamente modificadas, herbicidas, fungicidas e plataformas digitais voltadas para o agronegócio. No campo, a presença da Bayer é gigante. Ela lidera o mercado brasileiro de sementes de soja e tem um dos portfólios mais robustos de defensivos agrícolas, justamente o segmento que mais sofreu desde a compra da Monsanto. Agora sim, a Monsanto. Essa compra pela Bayer em 2018 parecia fazer sentido. Era unir o portfólio de sementes e defensivos da americana com o alcance global da Bayer no segmento de agronegócio. Mas junto com os ativos vieram os passivos. O principal deles, o glifosato, ingrediente do Roundup, um herbicida amplamente usado em lavouras no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o produto passou a ser relacionado a casos de câncer. Em 2024, um júri da Pensilvânia condenou a Bayer a pagar 2,25 bilhões de dólares a um agricultor diagnosticado com linfoma. A acusação: a empresa teria sido negligente ao não alertar sobre os riscos do produto. Mas vale lembrar, tá? A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos afirma que não tem evidência de que o glifosato cause câncer em humanos. Ainda assim, o dano já está feito. Dá uma olhada nesse número, foram mais de 11 bilhões de dólares pagos em acordos judiciais. E a empresa agora está tentando levar esse caso para a Suprema Corte Americana, em busca de uma decisão nacional que limite a responsabilidade civil. Enquanto isso, está pressionando legisladores em estados como Dakota do Norte e Geórgia, e considera fechar a fábrica de glifosato na Louisiana. Só que o problema da Bayer não se limita aos tribunais. O impacto financeiro dessa crise começou a corroer a base do grupo, e os números mostram o tamanho desse buraco. A crise jurídica mergulhou a Bayer numa espiral financeira difícil de reverter. Só em 2024, a empresa teve um prejuízo de mais de 2,5 bilhões de euros. A receita caiu e o lucro operacional recuou. O dividendo por ação desabou 95% em 2 anos. O braço agrícola, que representa a maior fatia do faturamento, sofre com vários fatores: queda no preço do glifosato, aumento na concorrência com genéricos, principalmente vindos da Índia e da China, e o modelo de negócios, o chamado barter, com pagamento em grãos futuros, que está sendo cada vez mais pressionado por margens estreitas e riscos regulatórios. A dívida, os litígios e a baixa rentabilidade colocaram a empresa na mira dos acionistas. Parte do mercado está pressionando por uma cisão, separar o braço farmacêutico do braço agro. Outros estão questionando o sentido da fusão entre sementes e pesticidas, que são a base do negócio da Monsanto. Isso tudo agora parece até ter criado mais conflito do que sinergia. É neste contexto que entra a figura do Bill Anderson e a tentativa de transformar a Bayer por dentro. O homem que herdou essa crise toda atende por Bill Anderson. Ex-Roche, ex-Genentech,
Ele assumiu o comando da Bayer em junho de 2023, logo depois da compra da Monsanto. O diagnóstico dele foi direto. A empresa estava lenta, cara e desconectada do cliente. A resposta veio com cortes profundos. Mais de 11 mil demissões em 2 anos. Metade dos cargos de liderança foram eliminados globalmente. E um novo modelo de gestão que ele chamou de Dynamic Shared Ownership. É uma tentativa de descentralizar as decisões e dar mais autonomia para as equipes que estão na ponta. Recentemente, ele explicou para os investidores que hoje 90% da Bayer opera com 6 ou 7 níveis hierárquicos e algumas áreas têm apenas 3. A lógica, segundo o Anderson, é fazer mais com menos gente e tudo isso com mais agilidade. Os primeiros frutos apareceram na área farmacêutica principalmente. A Bayer lançou anticoagulante, também um remédio para sintomas de menopausa e ampliou a indicação de 2 medicamentos bem estratégicos. O Carendia, voltado à proteção renal em pacientes com diabetes tipo 2, e o Nubeqa, indicado para diferentes estágios do câncer de próstata. A divisão respondeu por quase 40% da receita em 2024 e puxou uma alta de 11% nas ações no começo desse ano. No agro, que é o setor do qual a Bayer mais depende, a recuperação está lenta e o risco é bem alto. A tentativa de aumentar o capital da empresa em até 35% para preservar o grau de investimento e enfrentar os litígios foi recebida com desconfiança pelos investidores. Alguns deles, como Deck Investment e Union Investment, protestaram. Um analista ouvido pela Bloomberg agora em abril até resumiu. Ele disse o seguinte: a Bayer virou uma casa em chamas. É um gigante que virou um anão, um monte de cacos de vidro. A estratégia do Anderson ganhou as manchetes, mas também críticas. E o maior desafio ainda está à frente. Provar que essa transformação toda é mais do que corte de custos, é uma reconstrução de longo prazo. O Invest News procurou a Bayer Brasil, mas ela não destacou nenhum porta-voz para comentar os temas abordados nessa reportagem. A Bayer é hoje uma empresa em transição entre o que foi e o que precisa ser. De um lado, aposta em inovação para sustentar o futuro. Do outro, luta para se livrar de um passado que ela comprou e ainda cobra um preço bem alto. Mais do que proteger os seus ativos, a Bayer está tentando reconstruir a sua reputação. No mercado que exige velocidade e responsabilidade, ela busca mostrar que ainda pode ser relevante. E que aquele velho slogan, se a Bayer é bom, não precisa virar só uma lembrança do passado. E se a Bayer é bom?